Queria começar a nossa conversa falando um pouquinho mais sobre essa alta expressiva da Bolsa, né, no ano, quando coincide, inclusive, com um dólar mais fraco, forte entrada de fluxo de estrangeiro, uma rotação global ali para os emergentes, muito mais do que um movimento de melhora doméstica em si, né, para a gente ver esse ânimo todo ali no nosso Ibovespa. Mas queria entender um pouco da tua leitura, né? Qual que é a tua visão para o mercado neste momento, os riscos, né, que você esteja ali olhando mais, caso esse vento externo pode mudar ali de alguma forma de direção. Exato. Acho que você colocou os pontos que são os principais que a gente tem olhado aqui ao longo de todo o ano, né? Eu acho que o mais relevante é essa entrada de fluxo de capital estrangeiro, que está bem expressiva no mercado brasileiro, muito em função do que a gente chama do quadro de rotação global, né? Quando o investidor estrangeiro ele questiona um pouco mais essa institucionalidade nos Estados Unidos, questiona um pouco mais esses movimentos que o Trump vem adotando de política fiscal e até em certa medida também a política monetária, e isso tem feito com que os investidores reduzam aquela sua super exposição em ativos nos Estados Unidos e parte, portanto, desse fluxo está correndo para outros lugares no mundo. O Brasil, que está dentro dessa cesta de mercado emergente, segue recebendo cerca de 5% de todo esse fluxo global. E aí, na linha da tua pergunta, ao passo que a gente tem aqui uma grande e boa notícia, que é esse fluxo de capital estrangeiro fazendo com que a nossa bolsa ande, o lado negativo e quais são os riscos, que foi que você me perguntou, é exatamente haver uma reversão desse vento do mercado internacional. Uma grande conclusão que a gente chega é que até agora, e nós já estamos aí próximos de entrar na segunda quinzena de novembro, não tem nenhum dado idiosincrático brasileiro que represente essa alta. Ela é majoritariamente global em função desse ritmo de rotação e do bom humor do mercado acionário americano, que acaba respingando de maneira positiva por aqui. Mas os riscos é exatamente esse, ter algum tipo de mudança que pode ser até eventualmente estrutural na direção do câmbio, principalmente do dólar, que possa fazer com que esse ritmo de fluxo de capital estrangeiro diminua, até se inverta, de modo a deixar a gente aqui um pouco mais fraco, né, em termos dessa absorção de fluxo global. Então é um pouco disso o panorama de fundo que a gente tem, e para essa leitura, né, digamos aí, quase do ano inteiro, dado essa rotação global. Paula. Rafi, prazer falar contigo, muito bom poder tê-lo novamente na programação. Ainda expandindo um pouco desse cenário, né, e desse fluxo e dessa movimentação importante que fez a Bolsa andar, a gente viu aí, né, houve uma expansão dos múltiplos, compressão do prêmio de risco, né, sem a queda do juro real de longo prazo, né, sem uma queda mais forte, pelo menos nesse sentido. O descolamento, né, entre o juro alto, a bolsa em máxima, é sustentável, ou a gente está diante aí de um mercado que correu mais rápido do que efetivamente o cenário permite? Eu acho que é uma combinação dos dois, né? Essa análise, de fato, ela não é uma excludente da outra. De fato, a gente tem um juro real muito elevado. E esse juro real elevado, ele impõe, sim, limites para a renda variável no Brasil. Não tenho dúvida, sobretudo aquelas altamente dependentes desse ciclo de juros, né, para fomentar os seus negócios, como, por exemplo, as varejistas, né, ou aquelas que estão alavancadas, estão endividadas, né. Então, assim, houve uma expansão de múltiplo, o preço foi na frente do que necessariamente os resultados das companhias, e o preço foi na frente pela minha explicação inicial. Acho que o fluxo de capital estrangeiro, né, é aquela coisa, né, quanto o fluxo não tem argumento, o fluxo de capital estrangeiro expandiu bem esse preço, né, e não necessariamente foi acompanhado por resultado. E aí a conclusão que eu chego é que, pelo fato da gente não ter o fechamento do juro real na magnitude que foi a alta da Bolsa Brasileira até agora, eu entendo do meu lado aqui que quem está errado dessa história são os juros reais. Eu acho que eles que estão mais letárgicos, né, mais atrasados por processo de fechamento de curva, e porque há uma desconfiança
ainda considerável sobre o ano que vem, da tamanha volatilidade que vai vir, da incerteza, um ano de eleição, um ano que tem a continuidade da queda do juro do Fed e um ano que provavelmente também teremos queda do juro da taxa de juros Selic. E pode ser começar em janeiro ou março, mas invariavelmente, quando for começar, essa queda da taxa de juros, a magnitude dela também é colocada sobre dúvida, se vai parar em 12%, se vai parar em 12,5%, etc. Então, e finalmente, o terceiro e último argumento, a parte fiscal brasileira, muito crônica, complexa, e que provavelmente vai ser discutida junto com a sociedade para o ano que vem, né, nas eleições. Então, por isso, para mim, quem está errado da história são esses juros reais aí, vencimento a 2035, piscando na tela aí 7,5%, ou o mercado vai exigir um juro muito maior ou muito menor à mercê do que for discutido o ano que vem, principalmente dessas pautas econômicas mais estruturais. Mas 7,5% para mim não me parece tão equilibrado, ainda que seja o que a gente navegou ao longo de todo esse ano até agora.